Fala pessoal, aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Manchester City e Manchester United, o grande jogo dessa 16ª rodada da Premier League, grande vitória do time de Solskjaer para cima do time azul de Manchester, do Manchester City, 2-1 Manchester United para cima do City, e acima de tudo uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo, né? Dois times que não vivem exatamente grandes temporadas 19 e 20, mas assim, a fase momentânea do United é pelo menos melhor que a do Manchester City, né? E eu acho que acima de tudo hoje talvez tenha sido a consolidação, um jogo de consolidação de estratégia do Solskjaer quando vai enfrentar times grandes, que é jogar de forma reativa. Já no jogo contra o Tottenham no meio de semana tinha sido assim, em menos escala do que foi hoje, afinal de contas o City é mais time que o Tottenham, tem mais a bola que o Tottenham, mas acima de tudo, a capacidade do Manchester United de hoje de ter conseguido explorar o ponto fraco do Manchester City, que entregou de bandeja o cenário que o Manchester United queria. O espaço defensivo, nas falhas defensivas, numa linha alta, para permitir com que nos contra-ataques, nas trocas rápidas de passe, na participação dos pontas, explorando os corredores, conseguir matar o jogo. E foi exatamente assim que o Manchester United não fez os gols, como também conseguiu criar mais chances que o Manchester City, inclusive até o momento do gol, né, até o momento que saem os dois gols, 2-0, né, já nos primeiros 30 minutos. As escalações bem dentro do normal do que a gente está acostumado a ver, nada demais, então nem vou comentar aqui, né, talvez o maior destaque seja a presença do Luke Shaw de volta ao time titular na equipe do Manchester United. E o jogo começa naquele ritmo frenético de Premier League, de jogos grandes, né, um jogo lá e cá, e aos poucos você tem o Manchester City com o domínio da posse, o Manchester United que conseguia escapar quando acertava uma troca de passes rápida. Até o Manchester City conseguindo incomodar a posse, o United naturalmente tem dificuldade de sair jogando, né? Contra o Sheffield United foi assim, por exemplo, no Bramall Lane, não seria diferente contra o Manchester City no Etihad. Mas bastava acertar um passe um pouco mais rápido, permitindo a projeção de algum jogador em algum espaço, que a bola rapidamente chegava aos homens de lado. Por um lado o Daniel James, por outro lado o Rashford. Hoje o Martial novamente numa função de homem de referência, né? Vem sendo o atacante principal nesse esquema do Solskjaer, nesse 4-2-3-1. E o Martial não é exatamente um camisa 9, né, pessoal? Ele é um jogador de lado, é um atacante de lado, de partida à direita, da esquerda para dentro, trabalhando com a perna direita, para bater de pé chapado, né? Buscar um contra um. Hoje ele foi muito importante também em ganhar bolas pelo alto, em fazer a parede para ultrapassagem dos pontas. Ele foi muito bem nesse sentido. O Fred também, talvez um dos grandes nomes da partida, não só defensivamente como ofensivamente, né? Conseguiu em diversos momentos no primeiro tempo acertar um passe em profundidade, né? Coisas que a gente viu, por exemplo, ele fazer no jogo contra o Tottenham. Aquele passe em velocidade, né? Aquele passe em profundidade e velocidade que o ponta pode aproveitar para colocar a bola na frente, se impor fisicamente mesmo por dentro, ganhando divididas, fazendo aqueles passes de inversão de lado, né? Não necessariamente em longas inversões. A inversão, né? Inversões curtas que conseguem rapidamente trazer o jogo para outra faixa de campo. E o Manchester United assim vai conseguir envolver o Manchester City e criar as melhores oportunidades. Sai o primeiro gol, numa projeção do Marcus Rashford para o lado esquerdo, ele derrubado pelo Bernardo Silva, é pênalti. O Rashford converte, e o lance do segundo gol ele é muito de almanac, né? O Martial ganha a bola pelo... De almanac não. Almanac, assim, do estilo que o Manchester United vem adotando para esses jogos, ficou muito claro. Com o Martial sendo pivô, funcionando como pivô, o cara para ganhar a primeira bola vindo do alto, ele ganha a bola, né? Espera a passagem do Daniel James, ele toca pro Daniel James, ele faz meio que uma linha de passe, os dois ali rapidamente se projetam dentro da área, recebe a bola, finaliza para fazer o 2-0 logo nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, e para não praticamente matar o confronto, mas revelando uma vitória da estratégia do Manchester United sobre o time do Manchester City, explorando aquilo que o time do Guardiola vem demonstrando de maior fraqueza nessa temporada: enfrentar times com transições rápidas, que é algo que o Solskjaer vem fazendo não só nos jogos grandes, como também contra times pequenos, quando consegue acelerar um passe um pouco mais rápido. E o Manchester United fez exatamente isso nos primeiros 30 minutos e sai na frente. A partir dos 30 minutos, né, com o Manchester United já está com 2-0, o Manchester City naturalmente teria posse de bola, consegue imprimir um volume um pouquinho maior, assim... Eu nem acho que o Manchester City, falou-se muito de uma atuação ruim do Manchester City. O Manchester City até tinha facilidade para trocar passe no campo ofensivo. O Manchester United não fazia exatamente uma marcação com o objetivo de reduzir os espaços, reduzir a ocupação de campo do Manchester City. A marcação que o Manchester United fez hoje foi muito parecida com a marcação que fez no jogo contra o Chelsea. No primeiro jogo contra o Chelsea, primeiro jogo da temporada, né? E não tanto no jogo contra o Liverpool, porque o Liverpool até ofensivamente conseguiu incomodar mais.
mas aquela marcação que fica na entrada da área, impedindo que qualquer passe que fura a defesa seja feito. E dessa forma o Manchester City tem que viver de principalmente chutes de fora da área. Né? De um lado o Davi Silva com o Sterling, né? Talvez o Sterling tenha sido o cara que mais tenha tentado individualmente partir para cima da marcação, enfrentando o Wan-Bissaka completamente sólido por ali. Realmente o Wan-Bissaka defensivamente hoje foi... todos foram muito bem, os 4 defensores. Talvez o Luke Shaw tenha sido mais abaixo, por mais que no primeiro tempo anulasse completamente o Bernardo Silva, que pouco conseguiu fazer. Mas o Wan-Bissaka defensivamente foi incrível, incrível. Ele só perdeu duas bolas pro Sterling. Ele só perdeu 2 bolas. Uma no lance do gol do Manchester City, que eu vou falar um pouquinho depois, e uma logo no início do jogo em que o Sterling consegue dar um drible de corpo e passar por ele. Tirando isso, ele ganhou praticamente ele ganhou todas as disputas tirando essas duas, né? E o primeiro tempo termina com o Manchester City com mais posse, até conseguir acelerar uma troca de passo ou outra. Tinha o De Bruyne responsável por ditar o ritmo do jogo, em diversos momentos conseguir uma bola enfiada dentro da área, um passe de melhor qualidade vertical, já que o Davi Silva fazia muito mais umas tabelas curtas com o Sterling, mas o Manchester City que não chegava a ser perigoso de fato, não conseguia imprimir aquele volume absurdo que a gente já viu o time imprimir em diversos momentos, inclusive nessa temporada. O jogo contra o Tottenham, por exemplo, amassou o Tottenham completamente, né? Mas enfim, termina o primeiro tempo com mais posse, até com um grande número de chances, mas só de finalizações de fora da área que não representavam de fato um grande risco, aquele volume que a gente está acostumado a ver no time do Pep Guardiola. Na volta do segundo tempo, o cenário não muda. O Manchester City continua com a posse de bola, o Manchester United novamente buscando ter as escapadas, né? E o interessante foi ver que mesmo depois do domínio do Manchester City, com o desenrolar do segundo tempo, o time do United conseguiu algumas escapadas. Você já tem agora o Daniel James sendo esse responsável, né? O Rashford cai um pouco de rendimento no segundo tempo, então as escapadas passam a ser um pouco mais na conta do Daniel James. Você tem o Lingard também. O Lingard foi bastante importante, até alguns momentos participando do apoio, da troca de passes, bastante parecido com a função que ele fez no jogo contra o Tottenham. Mas principalmente de acompanhar os contra-ataques em diversos momentos. O Lingard fez uma boa atuação hoje, dentro de que a gente pode esperar que ele possa fazer. Obviamente é muito pouco para um time como o Manchester United, mas foi bem. O Lingard assim, é um jogador que é muito criticado, inclusive por mim. Não acho que ele tem qualidade técnica para jogar o que o Manchester United exige. Acho que tem outros jogadores que até poderiam, pensando em contratações, oferecerem muito mais que ele, mas hoje ele ofensivamente contribui muito. Não só para acompanhar os contra-ataques, como também para escorar diversas jogadas rápidas, né? Funcionar ele com uma parede para tocar a bola e fazer ultrapassagem, tocar e se deslocar. Fez bem isso, né? Por mais que não tenha sido necessariamente uma peça de suma importância. Mas no segundo tempo é válido destacar a grande presença defensiva, tanto de McTominay quanto como o Fred, né? Novamente, os dois muito bem em ocupar o espaço, impedir a troca de passes por dentro. E hoje o Manchester City, não fosse a capacidade de empurrar o time do Manchester United cada vez mais próximo da sua área, não fosse justamente essa capacidade de Fred e McTominay de conseguir impedir a troca de passes por ali, o Manchester City poderia ter sido criado, poderia ter sido criado de melhor forma, porque com o passar do tempo vai conseguindo encontrar um pouco mais de espaço, né? Você tem o Sterling se deslocando um pouco por dentro, o Henry muito pouco participativo no momento ofensivo, e hoje os laterais do City participaram muito pouco no momento ofensivo, né? É nesse momento que falta, por exemplo, um Sané, um jogador de qualidade para ser agudo, para ser lançado à frente como um ponta, né? No próprio jogo do Old Trafford nesse ano, o gol está justamente assim, no lance de contra-ataque, com o Sané se projetando pelo lado esquerdo, né? Naquele jogo, o gol nem sai nesse sentido, né? Com o City enfrentando uma defesa fechada, até porque naquele jogo o City ganhava, vencendo o Manchester United por 1-0. Mas enfim, o Sané é um dos jogadores, uma das boas peças para esse tipo de jogo, para esse tipo de momento também, né? De conseguir dar amplitude, a velocidade individual. E hoje isso faltou muito ao Manchester City, né? O time só vai realmente conseguir ser um pouco mais perigoso nesse sentido quando entra uma Reis aberto do lado direito no lugar do Bernardo Silva. Hoje fez o pênalti, mas uma atuação bem ruim do português, que não faz um bom início de temporada não. E o Mahrez até consegue dar um pouco mais de velocidade pelo lado direito, não é bem a característica dele de ponta, mas ele consegue dar mais calor por aquele lado, ser mais incômodo. Mas assim, até no final, na reta final, o Manchester City faz um gol de cabeça, né? O Otamendi entra, até o Otamendi entra no primeiro momento para jogar praticamente como um centroavante ali ao lado do Gabriel Jesus, um cara de presença diária, faz um gol de cabeça, até na segunda falha do Wan-Bissaka no jogo, né? O Otamendi que disputa a bola com ele, acaba ganhando do lateral, o jovem lateral inglês, e faz o gol de cabeça, né? Aí no final fica aquela pressão, aquela bafa, mas nada de muito perigoso. O Manchester United acaba até conseguindo vencer sem precisar sofrer muito, né? Claro, grande atuação do De Gea,
grande atuação defensiva, principalmente do Wan-Bissaka, o Fred e o McTominay muito sólidos por dentro, e o Fred principalmente com essa capacidade técnica. Hoje, em diversos momentos, ele se lançava ao ataque, principalmente no primeiro tempo, e deu um belo passe pro Rashford, que acabou finalizando mal. Enfim, o Fred vinha amadurecendo cada vez mais como um jogador sólido defensivamente, né? Ele começou com o McTominay como o primeiro homem, com o McTominay liberando um pouco mais, e agora ele não sai mais com o McTominay, mas ele passa a sair um pouco mais do que ele vinha saindo antes. Então ele consegue ser o cara sólido para iniciar as jogadas, consegue participar do momento ofensivo, sendo uma peça importante técnica mesmo para fornecer um passe de mais qualidade rápido, às vezes o passe para acelerar, o passe que o time do... o passe em que os jogadores de frente do United geralmente não estão posicionados para fazer, aquele passe mais longo, vertical, vindo um pouco mais de trás e com um pouco mais de qualidade, afinal de contas o Fred é o meio campista, e hoje foi um dos principais jogadores da equipe, talvez uma das principais atuações do Fred com a camisa do Manchester United na carreira dele. E o que é curioso, no jogo do Old Trafford, né, foi esse ano inclusive, no jogo do segundo turno, o Fred fez a pior atuação dele com a camisa do Manchester United. Aquele jogo com o Manchester City foi terrível, foi uma das piores atuações individuais de um jogador com a camisa do Manchester United nos últimos anos, né? Uma atuação como um todo muito ruim, né, a partir ali principalmente dos 30 primeiros minutos, até o United naquele jogo começou muito bem. Mas enfim, hoje o Fred renascendo, né, digamos assim. Marcus Rashford também muito importante no primeiro tempo. Martial hoje também conseguindo ser um pivô, muito mais do que só um atacante para fornecer movimentação. Gostei muito da atuação do Marcus Rashford nesse sentido, do Martial nesse sentido, atacante francês, fornecendo realmente a repertório de jogo do atacante. Não só o cara do 1 contra 1, o cara da finalização, da velocidade, mas também o cara que pode ganhar no alto, que pode fazer uma jogada no jogo de corpo mesmo, para permitir a ultrapassagem dos jogadores de lado, dos seus companheiros, Daniel James, Rashford. Como um todo, foi uma atuação muito interessante do Manchester United, onde acima de tudo, a estratégia tática do jogo do Solskjaer foi posta em prática de forma, de forma categórica. Explorar o espaço deixado e a dificuldade do que o Manchester City tem em times com transição rápida. E o Manchester United matou o jogo assim, foi muito superior, né? Não só a questão técnica, como a questão tática no primeiro tempo. Do lado do Manchester City, o Liverpool a muitos pontos de distância, né? Realmente situação muito complicada, vai ser bem complicado lutar pro título, time do Pep Guardiola. Ofensivamente eu nem acho que o time tenha sido muito ruim, porque a gente já viu o Manchester City conseguir imprimir um volume de jogo absurdo contra qualquer equipe que enfrentou. Mas assim, não dá pra tirar o peso do comportamento defensivo do Manchester United. Como o time foi coordenado defensivamente a fim de impedir a bola enfiada dentro da área, a troca de passes que o Manchester City tinha tanta facilidade de fazer por dentro, uma jogada de mais velocidade, praticamente o jogo inteiro, só mudou, como eu falei, quando entrou uma Reis, né? Enfim, defensivamente foi o United muito sólido, mas o Manchester City talvez não tão inspirado. Por mais que não tenha sido uma partida horrorosa, como eu vi gente falando no Manchester City, não. Conseguiu trocar passes com certa velocidade em alguns momentos, mas foi freado por uma defesa do Manchester United muito bem postada, que impedia que passes fossem feitos por dentro mesmo, né? Aquele passe no meio dos defensores, enfim, aquelas projeções de velocidade dos pontos, até que foi muito pouco utilizado pelo time do Manchester City. Isso talvez tenha sido um ponto negativo. Faltou jogadas de amplitude hoje também, dos dois laterais, não tinha o Sané, enfim, o Sterling jogando pelo lado esquerdo, então naturalmente faria um movimento de centralização, até depois na reta final ele joga até mais próximo do Gabriel Jesus, mas enfim. Grande atuação do Manchester United, acima de tudo, de uma estratégia muito bem feita, muito bem montada, contra um time que tem dificuldade de enfrentar transições rápidas, times que jogam em transições rápidas. E hoje o Solskjaer conseguiu explorar isso com maestria. Primeiro tempo foi um primeiro tempo de almanaque do Manchester United, talvez a melhor atuação, melhor tempo que o Manchester United fez nessa temporada até aqui, né? E o Manchester City vive uma situação muito complicada, de fato, o título praticamente impossível agora, assim, tem muito campeonato, mas o Liverpool tá muito à frente, não ameaça perder pra ninguém, um time muito sólido, então o time do Guardiola vive uma situação complicada, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.